Muito boa noite, como estão as coisas por aí? Começando o nosso final de semana, terminou a dose, as lições, terminaram os remédios dessa semana, pelo menos aqueles mais corriqueiros, mas todo dia tem remédio, no Hospital de Deus, todo dia tem lição na Escola de Deus. Parar um pouquinho é fundamental para avaliar, para aproveitar as lições que vieram até nós. Imprescindível a parada, imprescindível o silêncio para se entender a música, imprescindível aquele escuro antes de começar a transmitir a luz do cinema. Não é assim? Aquele segundinho de silêncio que antecede o início de uma música. Nós também precisamos de uma pausa. Fazer uma pausa no nosso dia, uma pausa para refletir, para nos situar, para nos centrar. Que bom que a gente está fazendo essa pausa juntos, entre nós, e juntos com grandes amigos espirituais, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que eles estão conosco nesse trabalho de boa vontade. Não é um trabalho excepcional, não é uma coisa que mude a vida de ninguém, afinal de contas nada exterior muda a nossa vida. Estimula, mas a mudança é uma tarefa individual de cada um. Então vamos nos estimular. Muito obrigado pela presença. Vamos hoje continuar o nosso eixo, o nosso fio condutor, que é o conhecimento exterior, lado a lado com o conhecimento interior, fazendo sempre o paralelo dentro e fora, conhecimento e autoconhecimento. Vamos para mais uma etapa da nossa viagem? Que assim seja. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, segunda parte, que faz menção ao mundo espírita, ou mundo dos espíritos. O item de hoje é o item mundo normal primitivo, que fala sobre o mundo espiritual. Kardec faz perguntas sobre o mundo espiritual e os espíritos nos dão informações preciosas que nos ajudam nessa nossa trajetória, nesse nosso estudo, nessa nossa reflexão. Vamos então a eles. Perguntas de 84 a 86. A 84 diz assim: os espíritos constituem um mundo à parte daquele que vemos? Sim, é a resposta. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Mundo das inteligências sem corpo é o mundo dos espíritos. É um mundo que, sem dúvida, uma grande parte de nós não vê, não ouve, não sente, exceto em algumas situações especiais. Ninguém tem clarividência, clareaudiência de tudo o tempo todo. Mesmo os nossos dons, nossos sentidos espirituais, eles sempre são relativos. E da maioria das pessoas, circunscritos a um certo momento. Muitos de nós temos estado perturbados pelos nossos dons espirituais, que se multiplicam nesses nossos tempos. Jesus mesmo previu que no chamado fim dos tempos, que é exatamente esse em que nós vivemos, seus filhos e filhas profetizariam. Profetizar ao tempo de Jesus estava longe de ter esse significado atual que é circunscrito a prever o futuro.
profetismo, profecia naquele tempo, eram todos os dons, todas as atividades próprias dos profetas. Todas as mediunidades faziam parte do profetismo, faziam parte da profecia. Então, entender esse ponto de vista, entender o mundo que se mostra invisível e inaudível para todos nós, é extremamente importante. Todos nós temos alguma forma de mediunidade, desenvolvida ou não. Todos nós vamos sentir, ouvir, ver aspectos momentâneos da realidade espiritual, mas no geral pode-se dizer que para a grande maioria da humanidade ainda ela se mostra invisível. É um mundo à parte daquele que nós vemos, daquele que nós ouvimos. O mundo material é um mundo que nós temos contato, que nós temos a audição, a visão, o paladar, mas há um mundo para além desse, uma dimensão para além dessa, que nós não vemos, não ouvimos, não sentimos, mas que está lá. É o mundo dos seres incorpóreos, o mundo dos espíritos. Pergunta 85. Qual dos dois mundos é o mais importante na ordem das coisas, o mundo espiritual ou o mundo material? Qual é a resposta? O mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo material é uma espécie de evidenciação do mundo espiritual. Porque, sendo primitivos, sendo cegos, sendo fechados à realidade espiritual, nós precisamos de um mecanismo que demonstre a realidade espiritual. E esse mecanismo é a matéria. Temos, por exemplo, desarmonias no nosso corpo espiritual. Carregamos essas desarmonias das nossas decisões infelizes de outras vidas. Pois dificilmente o espírito primitivo investirá na sua reharmonização estando no mundo espiritual, porque não é confrontado, não tem contato com essa desarmonia sua, e o que os olhos não veem, o coração não sente, diz o ditado popular. O que não é visto não é lembrado. E é justamente por isso que vem o corpo na reencarnação e evidencia as nossas desarmonias através das desarmonias estéticas, mas principalmente das doenças, das patologias. Cada doença do corpo físico é expressão de uma desarmonia do corpo espiritual. E correndo atrás da desarmonia da doença física, nós enfrentamos e trabalhamos a nossa desarmonia espiritual. É uma maneira clara de vermos a matéria a serviço do espírito, a matéria evidenciando, no caso pela doença, os nossos problemas espirituais. Assim como evidencia a matéria também os nossos potenciais, nos estimula. A matéria estimula o espírito. As dificuldades, os desafios da matéria são excelentes estimulantes para desenvolvermos o espírito. Por exemplo, a reprodução sexuada, típica da matéria, nos estimula a cooperação entre os sexos, a busca da completude de um sexo no outro. Outra dimensão da matéria que nos leva à cooperação
É a diferença entre ricos e pobres, entre jovens e adultos. É da diferença entre jovens e adultos na família que vem a cooperação, a fraternidade, o amor filial e o amor paternal. É da cooperação entre ricos e pobres que surge o movimento econômico, a riqueza. É da cooperação entre iguais, em defesa contra os predadores, que surgem, que os seres são estimulados a diferentes formas de cooperação para a autodefesa. Tudo isso é ensaio, tudo isso é estímulo para que na interdependência dos seres, exercitemos a cooperação, a solidariedade, a fraternidade, rudimentos, bases, alicerce para o nosso maravilhoso aprendizado de amor, que é o sentido maior de todas as coisas. Então, sim, a matéria é uma espécie de ilusão, como sugerem filmes como Matrix, como sugere o hinduísmo, que fala de Maya, a vida material, como uma grande ilusão. Mas é também um remédio, um estímulo a tratarmos as nossas sombras e um estímulo a buscarmos as nossas luzes. É maravilhoso perceber isso. Maravilhoso. Tanto a doença, os desafios da alimentação, os desafios do aprendizado, os desafios da cura nos levam a cooperarmos uns com os outros, nos levam a superarmos os nossos desafios, ajudando nos desafios dos outros, porque é dando que recebemos, quanto nos ajuda, como dissemos, em exercícios de cooperação, de fraternidade, de solidariedade, que um dia nos levarão a amar o próximo como a nós mesmos. Que essa lucidez da relação entre mundo material e mundo espiritual expanda o nosso ponto de vista. Porque aí veremos explicado e veremos-nos estimulados a lidar melhor com as simpatias e as antipatias. As simpatias nos levam à proteção mútua, à solidariedade, à fraternidade, mas as antipatias também nos dão recados fabulosos. Diz Jesus: amai os vossos inimigos, porque o inimigo cumpre um papel único nas nossas vidas, de diagnosticar nossos pontos fracos, nossos pontos desarmônicos. Como a matéria diagnostica, evidencia, aponta e estimula a nossa harmonização, a nossa cura, o nosso aprendizado. Fabuloso entender esse material didático de Deus a serviço da superação das nossas sombras e do avanço para nossas luzes, deixando claro que todas as nossas sombras têm origem no orgulho e no egoísmo, conforme a revelação dos Espíritos, e todas as nossas luzes, no fundo, são amor, como apontou Jesus no mandamento maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Trabalhar e avançar sobre as nossas sombras, rumo à luz do amor,
é a nossa trajetória espiritual, é a perspectiva, é o caminho, é o contexto onde nós estamos, é a razão de viver. Estude, meu amigo, minha amiga, mundo espiritual e mundo material. E as doenças serão mais fáceis de serem vividas. E os conflitos domésticos nas relações serão mais fortemente enfrentados. Porque se a pior dor é aquela que não vemos sentido nela, a melhor dor, a dor mais fácil de ser enfrentada, é aquela que nós compreendemos um benefício maior. Tanto é que fazemos concursos públicos, que nos sacrificamos muitos momentos de alegria, de lazer, em prol de passar num vestibular, num concurso público. É fabuloso entender que quando compreendemos uma dor, até nos voluntariamos para ela, como é o caso eloquente da gravidez e do parto. Já que é um momento tenso, já que é um momento muitíssimas vezes dolorido, e mesmo assim busca-se esse momento voluntariamente. E às vezes uma segunda e uma terceira vez, mesmo depois de uma gravidez e de um parto difícil. Por quê? Porque a mulher gosta de sofrer? Claro que não. Porque ela vê claramente uma finalidade nobre, luminosa, realizadora, que é um filho. Estudemos a relação do mundo espiritual e do mundo material, porque ele nos vai dar exatamente essa clara certeza de finalidade, de que tudo que enfrentamos na matéria, a começar pelo nosso corpo, em suas limitações e doenças, mas também os desafios da vida cotidiana, tudo tem um aspecto pedagógico, tudo tem um aspecto terapêutico, e nos entregaremos a essa cura, nos entregaremos a essa lição, até com alegria, quando percebermos o grande ganho, a grande abertura, a grande expansão de consciência, a grande libertação que está em enfrentarmos com fé e com lucidez os desafios trazidos pela matéria. Que assim seja com todos nós, muito feliz por esse momento de compreensão, de entendimento, de expansão, que aumenta a nossa resiliência, que nos torna mais fortes para viver tudo o que tivermos que enfrentar. Porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, diz a sabedoria oriental, e diz Jesus que todos os fios de nossas cabeças estão contados. Tudo vem para o bem. E a confiança nesse bem e a compreensão das leis que regem a realização desse bem é o que nos dará a vitória, a capacidade de superação tão necessária para esses inúmeros desafios desses nossos tempos. Fé raciocinada para todos nós. Estudemos o Livro dos Espíritos, estudemos as leis de Deus, estudemos a essência da vida que está por trás da aparência da vida. E façamos isso juntos, irmãos, fraternos, porque isso já será um fabuloso exercício de amor. Que assim seja, paz e bem para cada um de vocês. Espalhem, compartilhem. Esses nossos momentos podem ser preciosos para mais alguém. Até a próxima, até amanhã. Um prazer aprendermos juntos.